bem-vindos a mais um episódio do podcast CIMED PB. Aqui se fala de tudo, a gente vai falar de um tema muito importante, né? Esse podcast estava sendo aguardado há bastante tempo, mas finalmente conseguimos aí, né, trazer aqui para o nosso estúdio e bater um papo, né, com o Dr. John, que é o superintendente, né, da PB Saúde, e vai nos passar algumas informações importantes com relação a essa tratativa, né, do Acordo Coletivo de Trabalho, né, que finalmente chegamos a um sucesso, né? Eu chamo de sucesso porque há bastante tempo que a gente vem tratando desse assunto. E é um prazer ter você aqui, John, para a gente fazer esse bate-papo aqui com os médicos, né, e todos os interessados que nos acompanham nas redes sociais. Então, doutor John, eu gostaria de passar a palavra para você, se apresentar um pouco, né, e a gente depois parte aí para as nossas perguntas, né, com relação à nossa entrevista. Vamos lá, primeiramente agradecer, Tarcísio e a todos do CIMED pelo convite, né? É uma honra estar aqui também como médico, falando para a nossa classe, falando para todos os interessados, né, nessa pauta da saúde. E a gente, graças a Deus, conseguimos aí essa agenda, né, compartilhar essa agenda Não é brincadeira, que a sua nos agenda pudéssemos, é pesada, nessa... que Quando pudéssemos estar você não, foi Monteiro, vou para estar presente. Guarabira. E é uma alegria estar falando para todos os nossos também associados do CIMED. Dizer da nossa trajetória na saúde, né, que é uma trajetória, apesar de breve, mas muito intensa, né? Começamos, e aí eu já começo também fazendo um pouco da trajetória de vida, né? Eu cheguei à Paraíba ainda criança, com 12 anos, para estudar aqui em Campina Grande, na cidade de Campina Grande. Fiz todo o meu ensino médio lá em Campina Grande, deixei meus pais lá no Ceará e vim com meu irmão, que hoje também é médico, para que a gente, em busca do sonho de ser médico, na verdade. Então, realizei ensino médio em Campina Grande, depois cursinho, entrei na Faculdade de Medicina, fui das primeiras turmas ali da Unifacisa, em Campina Grande. Finalizei o curso de Medicina lá em Campina Grande, iniciei meu trabalho lá, né, nos serviços municipais e também serviço estadual. Trabalhei nas UPAs, no SAMU de Campina, nos hospitais municipais também, no Hospital de Trauma de Campina Grande. E aí passei alguns concursos, fui para Pernambuco, fiquei um tempo lá como efetivo, depois fiquei nesse vai e vem Pernambuco também, ali e Campina Grande, mas acabei deixando os concursos, me dedicando somente a Campina. Aí eu entrei na residência de cirurgia geral, fiz também cirurgia geral no Hospital de Trauma de Campina Grande. E aí foi uma residência muito, muito puxada, né? A maior emergência do estado, Campina Grande, ali o trauma de Campina. Já era no trauma de Campina, porque a emergência antes era lá no Targino, né? Isso, já foi. Mas já era no trauma já foi no Luiz trauma, Gonzaga. no trauma novo, né? Já não era puxada mesmo. O Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que ali realiza 25 cirurgias só da cirurgia geral, né, por dia. Então é um fluxo entre trauma e cirurgias abdômen agudo traumático, abdômen agudo inflamatório, em torno disso são 25 cirurgias dia. Então uma boa formação a gente teve lá no Trauma de Campina Grande, a que eu devo muito, né, da minha formação como médico cirurgião. Depois me especializei também, fiz a parte de endoscopia e colonoscopia, né, fizemos pós-graduação em cirurgia do aparelho digestivo e chegou a Covid, né? E aí, finalizando essa etapa de formação, chegou a Covid, e a Covid acabou me trazendo para onde eu estou, né? Para a gestão. Então, quando chega 2020, começa a Covid no mundo, a Paraíba, o governo do estado foi o primeiro a sair na frente. Então, o primeiro serviço de Covid da Paraíba foi montado lá no Trauma de Campina Grande, foram 60 leitos, e eu fui convidado e convocado. Na verdade, poucos colegas queriam participar naquele momento de uma doença nova, todo mundo com receio. Eu tinha acabado também de finalizar minhas residências o secretário de saúde era Geraldo Medeiros. Geraldo Medeiros que me fez esse convite. E me intimou a estar à frente da Covid-19 lá no Hospital de Trauma de Campina Grande. Então, montamos essa estrutura lá, não foi fácil, né? Consegui
profissionais com expertise em medicina intensiva. A gente sabe todas as características da Covid naquele momento. A gente foi treinar os profissionais, treinar toda a parte, fazer protocolo, estudar a doença, uma doença nova. Então, a gente não tratava como uma SARA comum, né? Tem todas as particularidades que a Covid nos ensinou, principalmente em torno de ventilação mecânica. Trocar os pneus com o carro andando. Questão de ventilação mecânica, questão de toda a forma como conduzir um paciente crítico, um paciente, né, ali com problemas respiratórios. Então, foi um momento de aprendizado, mas também um momento de muita experiência e aquilo nos proporcionou um crescimento como médico intensivista. Eu já era cirurgião, mas também atuando como intensivista há muito tempo lá no Hospital de Trauma. Trabalhei nas UTIs da cidade, nos hospitais públicos e privados também, o qual eu gosto muito, né, da medicina intensiva. Então, nesse período da Covid, a gente, na primeira onda, eu sempre digo a primeira onda da Covid, que foi a onda mais tranquila, né, mais leve, a gente conseguiu ter um bom resultado ali no Hospital de Trauma, mas logo em seguida, o governador João Azevedo optou por abrir um hospital somente de Covid na cidade, que foi o Hospital de Clínicas de Campina Grande. Eu fui chamado para ser diretor daquela unidade. E aí sim, a gente estava começando a segunda onda, a parte mais crítica da pandemia, o enfrentamento mais intenso, que foi justamente com a variante Delta, que chegou ali trazendo pacientes extremamente graves, né? Pacientes jovens padeceram com essa variante. Uma variante que causava realmente complicações pulmonares bem difíceis de conduzir. E aí no Hospital de Clínica a gente foi referência no ano 2020 e 2021, continuou sendo ainda em 2022, mas foi por bom tempo a maior referência do estado para a Covid-19. A gente tinha ali 130 leitos de Covid, 70 leitos de UTI que estavam ocupados constantemente. Eu me recordo que passamos 6 meses com todos os 70 leitos de UTI ocupados. Então, ali eu já na condição de diretor, foi meu maior desafio como gestor, porque como fazer gestão no período de crise, em que há escassez de oxigênio, escassez de EPI, escassez de kit de intubação, de medicamentos, e a gente consumia, eu me recordo, basicamente por dia, 1.000 ampolas de dormonide e 1.000 ampolas de fentanil, em torno de 500 ampolas de propofol por dia. É um consumo enorme, porque está todo absurdo, mundo entubado, todo mundo precisando. Todos os pacientes entubados, bloqueados, e aí também bloqueadores muscular, também outra escassez. Faltando no Brasil todo, no mundo, né? Comprou medicação na Índia, medicação em outros países, e foi realmente um momento muito tenso. Desesperador. De fazer gestão, a gente ficava ali contando a medicação para dar para outro dia, o oxigênio também que estava em falta em todo o país. Então foi realmente um desafio, e foi até foi a minha tese, né, ao final da minha pós-graduação em MBA em gestão e saúde, foi justamente como fazer gestão em momentos de crise. A gente nunca está preparado, isso é uma falha do sistema, né, do sistema de saúde, uma falha dos gestores de saúde, é que não tem um plano de contingência, já é um plano ali preparado para quando chegar a crise, né? Então, foi o período mais difícil e um aprendizado muito grande que talvez nenhuma universidade ou até mesmo especialização pudesse me proporcionar. Com o desempenho da Covid, o Hospital de Clínicas ele ficou entre os melhores hospitais do país no desempenho da sobrevida. A gente chegou a ter uma sobrevida de 90% em maio, ainda sem vacina, no período ainda turbulento da pandemia, mas 90% de sobrevida, que a cada 10 pacientes que se internavam lá, 9 saíram com alta. Então isso foi realmente um resultado que chamou a atenção do Ministério da Saúde, e a gente ficou ali perto de hospitais com beneficência portuguesa, o Hospital Alemão. Então isso nos projetou a condição de gestor. E logo em seguida, com o arrefecimento dos casos, o hospital começou ali a ter leitos disponíveis, a gente começou a ter a vacinação controlada, o controle da pandemia. A gente conseguiu, de certa forma, iniciar um novo momento lá no Hospital de Clínicas, e aí onde iniciou o Opera Paraíba com uma intensidade maior. Até então eu participava do Opera Paraíba como médico cirurgião, me recordo das primeiras cirurgias do Opera
eu, doutor Adilson, que foi o professor, junto com outros colegas, a gente ia operar os pacientes, não tinha equipe ainda como é hoje, né, equipe em todo o estado. Então, com o arrefecimento da Covid, a gente teve um aumento aí, um impulsionamento do Opera Paraíba. E aí eu já fui convidado poucos meses depois, né, quando a gente transformou o hospital de clínicas, que era Covid, num hospital de cirurgias eletivas, como é hoje, um hospital que realiza 40, 50 cirurgias eletivas por dia. E aí impulsionamos o Opera Paraíba naquele ano, ainda em 21, 22. Conseguimos zerar a fila da vergonha lá, que era 12.400 pacientes internados. Chegamos a 50 mil pacientes ao final de 2022. E aí eu fui convidado pelo governador João Azevedo para ser secretário executivo, né, da pasta de saúde. E aí eu venho para João Pessoa, já atuar nessa área da gestão dos hospitais, do programa Opera Paraíba, da consolidação da interiorização da saúde, do planejamento das ações de saúde. E em 23, com a reeleição do governador, eu fui convidado pelo governador João Azevedo para assumir a titularidade da pasta. E em 23 a gente iniciou um processo mais firme ainda de interiorização dos serviços de saúde. Vou dizer para vocês, um hospital como o Regional de Catolé do Rocha, ele era um PA, era um hospital que só funcionava 2 clínicos e não tinha exames complementares nenhum, não tinha ultrassom, não tinha raio-x. A gente conseguiu fazer com que aquele hospital, que hoje é uma referência, tem obstetra, tem anestesista, tem cirurgião, tem ortopedista, tem tomógrafo, tem raio-x, tem ultrassom, então tem hemodiálise, tem leitos de UTI. Conseguimos fazer isso em Catolé do Rocha, mas não só em Catolé do Rocha, em todo o estado. Avançamos da mesma forma no Regional de Monteiro, no Regional de Picuí, no Regional de Itabaiana, aqui em Mamanguape, no Regional de Mamanguape, que hoje tem ortopedia e emergência 24 horas. Inauguramos, entregamos vários leitos de UTI, ampliamos a rede de tomógrafos do estado, que era de 6 tomógrafos, hoje tem 20 tomógrafos. Né? Ampliamos a rede de hemodiálise do estado, que antes a gente tinha alguns pontos de hemodiálise em Cajazeiras. Uma dinâmica lá para Patos também, né? Conseguimos aí, veio o grande programa do ano de 2023, da nossa gestão, foi a criação do Coração Paraibano. Esse programa ele foi inédito no país e eu fui diversas vezes ao Ministério da Saúde apresentá-lo. Foi premiado recentemente pelo Prêmio CLP, porque é um programa que ele visava justamente, e aí ele surge de um planejamento, a gente, no nosso planejamento estratégico, a gente visava justamente o que é que a gente precisa reduzir de mortalidade. O que é mais gritante hoje é a mortalidade no estado da Paraíba. Doenças do coração, doenças oncológicas, né? E visamos também aqui a parte materno-infantil, que é outro gargalo que a gente precisa atuar. Então, criamos o programa Coração Paraibano e eu me recordo que de 2020 a 2022, a gente teve 24 mil paraibanos que padeceram de infarto. Então, criamos o Coração Paraibano para dar uma rede de urgência e emergência estruturada, com a hemodinâmica em Patos para atender o sertão do estado, a hemodinâmica em Campina para atender o agreste do estado, e potencializamos a hemodinâmica de João Pessoa, de Santa Rita, no Hospital Metropolitano, para atender toda a região metropolitana. Contratamos 61 ambulâncias para dar toda essa parte de urgência e emergência, 2 aeronaves, 2 UTIs aéreas. Então hoje, e do Coração Paraibano para cá, em um ano do Coração Paraibano, isso é um dado relevante, a mortalidade reduziu em 41% no estado da Paraíba. Conseguimos com a implantação desse programa, com essa rede estruturada de profissionais bem capacitados, trabalhando da capital ao sertão, né, tendo ali a hemodinamicista presente em Patos, em Campina, fazendo a parte de cateterismo, angioplastia. Então conseguimos reduzir a mortalidade em 41%. E o Coração Paraibano se consolidou como realmente um programa que interiorizou a medicina de alta complexidade. Assim como o programa Opera Paraíba também, que hoje realiza cirurgias bariátricas, por exemplo, no sertão do estado, em Monteiro, em Picuí, em Cajazeiras, em Souza. Então, isso fez com que a saúde do estado começasse a descer para o interior, a interiorizar, e esses serviços que eram realizados só em João Pessoa, até mesmo só em Campina, passaram a ser realizados em todo o estado. Então, isso foi uma marca da nossa gestão, à frente da Secretaria de Saúde,
nesse processo de interiorização e, acima de tudo, no processo de investimentos. Foram milhões investidos com o Coração Paraibano, com a Opera Paraíba, com a rede de tomógrafos, com as hemodiálises, com as hemodinâmicas. Aí lançamos o Paraíba contra o Câncer, que é outro programa que está sendo conduzido agora pelo secretário Ari, mas que tem como objetivo avançar ainda mais na fila da morte, que é a fila do câncer, que a gente possa... E aí foi outra avaliação que a gente fez. Os pacientes que chegavam até então aos serviços terciários, como FAP, Laureano, São Vicente, eles chegavam com estadio avançado. Então, esses pacientes eles estavam se perdendo no caminho, desde aquela consulta com o oncologista, que ele solicita lá a ressonância pélvica para fazer o estadiamento, solicita o marcador tumoral, que ele solicita esses exames complementares e o usuário não consegue fazer no município, porque o município não tem recurso, né? E esse usuário ele chega com câncer do colo do útero, estádio avançado, chega com câncer de estômago avançado, e a gente precisa fazer algo. A gente conseguiu resolver aqui a parte das doenças do coração, agora vamos atuar no câncer. E tem sido feito isso. A Paraíba hoje tem um sistema de regulação que tem acompanhado com o enfermeiro navegador esses pacientes. A gente está conseguindo expandir a parte da oncologia para ter radioterapia em patos também. Já estamos fazendo quimioterapia em patos, mas avançando com os leitos. Recentemente um hospital em Souza, né? Isso. Há também os salões de hoje de quimioterapia que estão avançando para Souza. Tem essa parceria com o Napoleão Laureano, que está abrindo unidade de Souza e Cajazeiras. Mas o objetivo é justamente que a gente possa captar esse paciente que está solto na rede, às vezes precisando de uma tomografia, de tórax, uma ressonância, um PET scan, para que ele possa ter acesso. O Estado dá esse acesso, pegar ele e colocar ele na fila para ele chegar no tempo adequado. Ser acompanhado pela parte de enfermagem. Para ele possa chegar no tempo adequado ao hospital terciário. Então ele chega bonitinho na FAP para ser operado, chega bonitinho no Laureano, e a gente consegue dar uma sobrevida a esse doente, até mesmo a cura desse doente. Então é outro grande desafio, é avançar com o programa Paraíba contra o Câncer, que tem essa finalidade. E aí, para encerrar a minha trajetória à frente da secretaria, eu destaco aqui também o planejamento, né, junto ao Projeto AMAR, que foi um financiamento que o governo do estado fez com o BID, para reformar e construir novos hospitais no estado da Paraíba. Então a gente conseguiu, dentro dessa outra área crítica, que seria a saúde materna e infantil, fazer um planejamento da estruturação das nossas maternidades e construir mais hospitais maternos e infantis no estado. E aí surgiu a ideia de fazer o Hospital da Mulher de João Pessoa, o Hospital da Mulher de Campina Grande e o Hospital da Mulher de Souza. E o Hospital de Trauma do Sertão, que é um sonho de uma vida dos sertanejos que ainda precisam, quando tem uma suspeita de um traumatismo craniano encefálico, que precisa de cirurgia, ir para Campina ou João Pessoa. Então, colocamos na pauta esses 4 hospitais. O da Mulher de João Pessoa já foi entregue, é um grande hospital com mais de 60 leitos de UTI, com UTI neonatal, UTI materna, que está mudando, né, a vida, mudando a qualidade de vida das nossas mães e nossas crianças que estão sendo atendidas aqui na região da capital, que atende não só a região metropolitana, mas a todo o estado. O Hospital da Mulher de Campina Grande será o maior hospital do estado, com 314 leitos, e desses 314, quase 100 leitos de UTI. Vai ser um grande hospital que vai atender também a toda a patologia de maternidade de alto risco, a também o suporte materno-infantil, mas também fará cirurgias eletivas de alta complexidade, ao que faz hoje o metropolitano, como as cirurgias cardíacas e neurológicas. O Hospital do Sertão, o Trauma do Sertão, também já está em estágio avançado, ali em torno de 40% da sua obra. Está sendo em Patos, né? Em Patos. O Hospital do Sertão da Mulher de Souza, já assinado a ordem de serviço, o governador vai estar começando também as obras e reformando mais 5 unidades. O Hospital Regional de Guarabira, que passará a ser também uma maternidade de alto risco, está quase pronto lá, estive visitando essa semana. Terá UTI neonatal, terá UTI intermediária, UTI obstétrica, novo bloco cirúrgico, 7 parto normal humanizado. Então, uma grande estrutura para o Brejo Paraibano, que custou mais de 35 milhões. Reforma do Hospital Regional de Cajazeiras, transformando também ali numa maternidade de médio e alto risco. Investimentos de mais de 20 milhões. Reforma do Hospital Arlinda Marques de João Pessoa, aumentando em mais de 100 leitos, mudando toda aquela estrutura para dar mais comodidade
e uma melhor assistência às crianças do estado da Paraíba, que é um hospital de alta complexidade. Reforma também da maternidade Peregrino Filho de Patos e reforma do Hospital Distrital de Itaporanga. Então, tudo isso, todas essas reformas, essas ampliações... De Guarabira também, né? De Guarabira, como eu acabei de citar, vai se transformar na grande maternidade de alto risco do Brejo Paraibano. Ali, com essa ampliação, o Brejo vai ganhar mais de 100 leitos, né, com essa ampliação, e ter agora uma maternidade de alto risco com um grande centro de parto obstétrico, uma grande área para parto humanizado, e assim uma mega estrutura, semelhante ao que foi erguido aqui, construído em João Pessoa, no Hospital da Mulher. Então, esse foi todos os planejamentos que surgiram na nossa gestão e que se transformaram em ações, estão se transformando em ações ao longo agora da gestão, da continuidade dessa gestão com o secretário Ari, que, de certa forma, mudaram a saúde no estado da Paraíba. E aí eu saí da Secretaria de Saúde para um desafio, fui candidato lá a prefeito de Campina Grande e retorno para a saúde agora para a PB Saúde, na condição de superintendente da PB Saúde. Desde dezembro do ano passado, a gente também tem aqui tomado à frente alguns desafios. E eu sempre digo que um dos grandes desafios que caiu no meu colo foi realizar os acordos coletivos de trabalho de todas as categorias. Veja que desde quando foi criada a fundação, essa pauta ela vinha sendo discutida, mas nunca ela foi, de certa forma, resolvida por uma discussão que vinha acontecendo por demais categorias, os sindicatos, e chegou um momento que o Tribunal de Contas também começou a exigir, o Ministério Público do Trabalho exigir que a gente também tivesse essa definição quanto às jornadas de trabalho, e avançamos. Antes da gente entrar nessa avançamos parte, com essa pauta dos acordos coletivos. Nesse segundo desafio, eu queria, assim, primeiro salientar, né, a sua grande, assim, desenvoltura, ou seja, porque de 2020, como você começou a narrar, né, até agora, estamos, né, fechando 2025, ou seja, em pouco tempo, você contribuiu, né, frente à gestão da saúde do Estado, né, com grandes obras, né, que o governo de João trouxe para o Estado. Ou seja, acho que João Azevedo conseguiu fazer uma coisa que a Paraíba sempre precisou, que era a interiorização da assistência à saúde especializada, né? E aí a gente viu todo esse movimento para o interior em termos de estrutura, de hospitais, de reforma de hospitais e principalmente a parte dos exames, né? Porque antigamente você tinha que sair lá do interior para fazer uma tomografia em João Pessoa, Campina Grande, mas você teve uma distribuição melhor dessa rede de exames e diagnósticos, né, para a assistência à saúde. Isso aí é um feito muito importante. Eu acho que João Azevedo tem, né, esse mérito, né, dessa visão de criar essa estrutura de rede, o Coração Paraibano, né, o Opera Paraíba, que, né, a gente sabe que foi um sucesso, né? Agora, assim, a gente tem certeza, né, que depois dessa etapa da estrutura vai vir uma etapa, e a nossa esperança é que é a questão da valorização dos trabalhadores, né, dos profissionais da saúde, né, que estão dentro dessas unidades. E vai precisar de muita gente. Isso, porque quando exatamente. Você sai... 800 leitos, né? Quando você sai de um crescimento para 800 leitos, né, você vai precisar de equipes multiprofissionais e tudo. Então, assim... Mas eu tenho certeza que isso está sendo pensado, a equipe do governador é muito, muito capacitada, né? E deve estar pensando de como vai gerir, né, do ponto de vista dos recursos humanos, essa questão dessa grande rede de atenção à saúde que ele montou, e a gente tem que reconhecer realmente que o paraibano precisava disso, né? E eu queria destacar, Tarcísio, um ponto importante de que veja a importância de ter à frente desses cargos de gestão pessoas que tenham o conhecimento de causa. A gente veio da porta do hospital. Sim. Então, a minha experiência ali como cirurgião do dia a dia, como médico da porta, da urgência, evidentemente que isso contribuiu para que a gente entendesse a real necessidade de que eu passei 10 anos na porta do trauma recebendo paciente num bilhete
que saía lá de Cajazeiras para fazer uma cirurgia de vesícula, né? Porque às vezes não tinha um anestesista lá, até mesmo estava faltando um cirurgião, gestante que o menino nasce na ambulância, na estrada, porque não tinha um sistema de regulação consolidado e mandava o bilhete para a maternidade mais próxima, a gestante saía batendo de porta em porta. Então, essa vivência nos trouxe a real necessidade de entender como é que isso funcionava e como é que a gente poderia resolver, né? Então, aí é destacar a decisão política do governador de colocar quadros realmente técnicos à frente de pastas importantes, como foi a saúde, que, consequentemente, foi todo um time, né, que a gente montou, todo um time que estava à frente disso e está ainda à frente disso, de muita competência, que tem provocado essas mudanças, essas transformações. Conhece o Com funcionamento. conhecimento de causa tem feito, e eu sempre digo que são poucos os colegas médicos que querem estar na gestão, mas é importante Sim, que a gente não, contribua. o médico é um problema. O médico, ele às vezes se afasta da gestão, Exatamente. né, por uma opção individual dele, mas ele não sabe o quanto é importante ele ter um médico, né? Não porque ele é médico, mas porque ele e aí um médico com conhecimento de causa, com Isso. capacidade técnica, com formação para ocupar aquele cargo de gestão, pensando justamente no atendimento com equipes multidisciplinares, ou seja, montar realmente uma estrutura que venha atender bem a população. E aí agora vamos falar do assunto que a gente está esperando, né? E aí você mesmo colocou, dizendo, caiu no meu colo, né? No meu retorno, a PB vindo, né, assumir a superintendência da PB Saúde, que já vinha tratando há muito tempo essa questão desses acordos coletivos de trabalho. Então, assim, quis aí que fosse Dr. John para dar esse impulso final, né, nesses acordos coletivos. Então, quais os acordos coletivos que a gente já tem fechado aí com a PB Saúde e as categorias? Isso, a PB Saúde criada lá no ano 2020, e assumiu o Hospital Metropolitano em 2021, então de lá para cá, do primeiro concurso, a PB Saúde foi aumentando a sua estrutura de profissionais, né, convocando mais profissionais. Então, o Metropolitano hoje é um hospital 100% com profissionais efetivos da PB Saúde. Em seguida veio o Edson Ramalho, que hoje ainda tem, acho que, em torno de 99%, algumas outras categorias que não tem na PB Saúde, mas que é prestação de serviço. E agora o Hospital Regional de Guarabira, que é outro hospital, juntamente com as hemodinâmicas de Campina e Patos, composto por efetivos. Guarabira está nesse processo agora de transição. Haverá um chamamento em breve no concurso para fazer essa substituição dos profissionais prestadores de serviço. Teve um chamamento e você foi, na verdade, anulado esse chamamento que houve agora, ele, na verdade, houve um erro de dimensionamento. Isso. Porque a gente está tratando o chamamento com algumas prioridades, e a prioridade maior é resolver toda a deficiência das unidades já existentes, né? Metropolitano, Edson Ramalho, Hemodinâmica de Campina Grande e Patos, e já pensar na substituição dos servidores lá em Guarabira, e também já pensar nas novas unidades que haverão de ser administradas pela PB Saúde. Então, isso envolve um planejamento de toda a PB Saúde, mas que parte da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria nos demanda essas convocações, a quantitativa de profissionais, e se autorizado no CONSAD, em seguida, com autorização do governador, a gente faz esse chamamento. Então, haverá de termos em breve mais chamamentos. Mas essa necessidade de ter os acordos, como eu já disse, ela ocorre a partir do momento de regularizar jornadas. E aí a primeira grande desafio foi justamente dialogar com a classe da enfermagem, que é o maior quantitativo de profissionais, envolvendo técnicos e enfermeiros, que tinha uma jornada de 24 horas, só que sem nenhuma regulamentação por parte dos acordos coletivos de trabalho. E todos nós sabemos que uma jornada de 24 horas, num concurso que tem regime seletista, ele precisa ter uma regulamentação, que a CLT, que as diretrizes da CLT, dominam sobre 12 por 36. Então, qualquer profissional hoje que trabalha no regime CLT
a jornada de trabalho dele será 12 por 36. É assim na EBSER, por exemplo. É assim na Unimed, por exemplo. Então, para que essa jornada de 24 horas ela fosse mantida ou exercida, a gente precisaria de um acordo coletivo de trabalho e avançamos numa série de discussões, e aí a gente teve vários embates, né? Porque há enfermeiros, técnicos, enfermeiros, vários profissionais que hoje trabalham aqui no Metropolitano, no Edson Ramalho, mas que são do interior do estado, principalmente do sertão. Então tem que ir, voltar, por mais que a BB Saúde garanta todos os direitos da passagem, de tudo, mas é sempre um É uma desgaste, dificuldade. né? Então conseguimos vencer essa etapa da jornada de 24 horas e avançamos com todos os sindicatos, né? E finalizamos com chave de ouro, como Dia eu disse, 25 de agosto. com o sindicato dos médicos, né? Que eu tive essa alegria de poder, ainda estando na PB Saúde, participar desse momento. Que eu digo com toda sinceridade, é uma grande vitória para os médicos da Paraíba, por, até mesmo aqueles que não são concursados pela PB Saúde. Porque a partir do momento que a PB Saúde reconhece que um médico, não especialista, ou até mesmo especialista, num plantão, no regime de 24 horas semanal, ele tem um salário de R$ 12.000, que é o piso, na carteira de trabalho. Quer dizer, na carteira, que ele tem todos os direitos assegurados em cima desse valor, 12 mil. Se ele adoecer, porventura, tiver uma licença de saúde, ele vai estar recebendo esse dinheiro. Vai receber proporcional do FGTS desse dinheiro. Então, é um grande salário e uma grande vitória para a nossa categoria, que tem esse mérito por tudo aquilo que tem feito na saúde do Estado, esses avanços que a gente citou aqui, Tarcísio, nada disso aconteceria se a gente não tivesse valorizado a cada dia os nossos profissionais. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, a visão de alguns profissionais, né, até mesmo não médicos, é que médico ganhava muito e não precisava ajustar salário. Que médico já ganhava muito dinheiro numa cirurgia, não precisava fazer muita cirurgia. E a gente quebrou um paradigma no Opera Paraíba, mostrando que o médico que faz 10 cirurgias, ele ganha pelas 10 cirurgias. Sim. Então, se ele está ganhando bem, é porque ele está produzindo bem. E o grande sucesso do Opera Paraíba, e foi isso que o Brasil demorou a entender, que por diversas vezes a gente no CONAS explicou, a ministra Nise ainda na época, para avançar com o programa de cirurgias eletivas a nível nacional, tem que ser por produção. A gente tem que entender que no Brasil a gente precisa avançar por produção. E esses procedimentos, eles cresceram muito do Opera Paraíba em virtude disso. Então, voltando aqui para o nosso acordo coletivo, então no dia 25 de agosto, né, foi um dia de muita alegria, a gente formalizamos isso e tenho certeza que esse acordo e essa ação da PB Saúde, ela reflete no que vai vir por aí. Então, qualquer outro concurso que for realizado no estado da Paraíba, vai ter uma referência, vai ter uma referência de um concurso vigente e de que há um reconhecimento de todos os profissionais. Eu cito os médicos, mas ajustamos todos os nossos salários das outras categorias. Em categoria nível superior, ganhava R$ 1.500, a gente ajustou isso. Dobrou. Então, enfermagem tem seu piso merecido. E a gente vai trabalhar para que a gente tenha sempre essa valorização dos nossos profissionais. E acredito que isso é um marco para a Paraíba, porque a partir de então, os concursos que virão e até mesmo as gestões municipais e estaduais terão que chegar próximo disso, até mesmo se igualar ao que a PB Saúde hoje oferta para os médicos e todos os profissionais do estado da Paraíba. Sem dúvida, assim, esse é um marco, né? Porque eu acho que é o grande acordo coletivo de trabalho que o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba consegue fechar, realizar, né? Isso vai servir de exemplo para outras instituições que trabalham com a CLT, né? A gente parte de uma grande empresa que é a Fundação, né, PB Saúde, e vai levar esse mesmo modelo para outras instituições que não vão poder dizer assim que não fazem, porque se a PB Saúde fez um acordo coletivo, os outros hospitais, as outras unidades privadas
também terão, né, a exemplo da PB Saúde, a oportunidade de realizar esses acordos coletivos e, do ponto de vista da gente, como eu coloquei lá no dia 25, é uma questão de segurança para a própria PB Saúde, que vinha trabalhando, né, com cargas horárias que não estavam estabelecidas do ponto de vista legal, e isso trazia problemas frente à legislação. Mas, assim, a gente ficou muito feliz, como eu disse naquela nossa reunião que a gente teve no dia 25, né, porque a gente conseguiu, de uma forma, vamos dizer assim, civilizada, tirar as nossas divergências, discutir os pontos item a item, e chegou num acordo coletivo que foi de interesse tanto da PB Saúde como da categoria médica. Principalmente algumas... Eu gostaria de aproveitar o momento também para parabenizar o sindicato, o CIMED, que fez esse trabalho, esse diálogo intenso conosco, que de certa forma exige, né, toda uma dedicação para conosco e também com a classe médica. E esse trabalho do CIMED foi fundamental para que a gente chegasse a esse texto final. E falei do salário, mas tem diversos benefícios, como a extensão do auxílio maternidade, agora paternidade para também. 5 meses, a extensão do auxílio paternidade, e 5 dias não dá para acreditar que é suficiente para um pai estar... 20 dias, né? Avançamos para 20 dias. Então, são pautas importantes, até mesmo a questão do plantão extra, isso, né, que tem aí o benefício do plantão extra reajustado com 50% do valor da hora. Então, pautas que a gente, no passado, era impensáveis, e a gente sabe, a gente compreende, assim, todos os médicos da PB Saúde que participam dos grupos que o CIMED tem, né? E nós temos um grande grupo, né, do CIMED PB com os médicos da PB Saúde, são mais de 150 colegas que estão lá nesse grupo, todo muito ansioso, muita pergunta, né? E a gente sempre tentando segurar essa ansiedade, porque a gente sabe que as coisas têm o seu tempo certo, né? Então, assim, o ACT ele está fechado, ele foi formalizado naquele dia 25 de agosto, mas, assim, em contato, inclusive, com o Dr. Matheus e os outros membros da equipe lá da PB Saúde, junto com o nosso jurídico, né, entendeu-se, né, que a data do ACT, né, para efeito de folha, ela não poderia ser agosto, como a gente gostaria, né, por causa da escala que já estava em andamento, e isso traria um problema até ruim para os médicos. Alguns médicos que tinham uma escala montada, né, dentro do sistema anterior, eles iam extrapolar o teto e iam perder dinheiro. Exatamente. Não iam poder receber porque o teto limita esses valores. Houve toda uma readequação de escalas, né? Com a jornada de plantão de 24 horas. Teve gente evidentemente, quem estava ali, vários plantões de 12 horas, teve que concentrar esses plantões de um de 24, até mesmo pegar outro plantão de 24, e a gente tem um limite constitucional aqui na Paraíba que não pode ultrapassar o teto constitucional, né, do salário do governador. Então, houve essa necessidade desses ajustes para que a partir de 1º de outubro, todas as escalas estarão dentro das conformidades. Essa nova formulação, né? Mas, assim, nos foi dado a notícia, e aí a gente reconhece o esforço da PB Saúde, no sentido, assim, de que o benefício, né, da licença maternidade dos 5 meses, ela, apesar de estar, né, dentro do ACT, mas o ACT é assinado com a data de 1º de outubro, mas ela já vai ser concedida. Isso foi o que nos foi colocado. Isso. Da mesma forma que foi feito com a enfermagem, a gente também, com as demais categorias, que a partir da assinatura a gente já deu o benefício. Já deu o benefício, porque algumas gestantes elas estavam terminando a licença agora dia 5, 6 de setembro, e elas não seriam beneficiadas, mas, assim, nos foi dado, né, a garantia, inclusive, né, nos contatos que o nosso jurídico teve com o jurídico da PB Saúde, que isso seria possível de garantir isso, né, a partir do momento que o ACT fosse assinado. E para a gente foi muito bom, né, porque, assim, a gente estabelece,
né, aí uma tranquilidade, né, para que essas colegas médicas possam, né, assim, ganhar esses 30 dias, que faz muita diferença, e a Com gente sabe certeza. quanto faz, né, e os pais também que possam ter essa licença paternidade prorrogada para poder acompanhar eh, os seus bebês, né, por mais tempo. E, John, você me falou da questão de concurso. Tem previsão de concurso novo para a PB Saúde? Veja só, Tarcísio, a gente está na vigência de um concurso. Esse concurso ele foi realizado de forma regionalizada. Então, com distribuição de vagas para a primeira macro-região, que é a região metropolitana, a segunda macro-região, que é a região do Agreste, ali, Campina Grande e Agreste, e a região do Sertão, a terceira macro-região. É um concurso com validade de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2 anos. A gente fez um concurso com 1.400 vagas imediatas, que tenderão a ser todas chamadas o mais breve possível, e um cadastro de reserva de mais de 4.000 vagas, que poderão ser chamadas até esses 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 2 anos. Evidentemente que diante de tudo que foi já explicitado aqui, de aumento de número de leitos, construção de novos hospitais, ampliação de mais hospitais, esse concurso ele será insuficiente, né? Até mesmo por especialistas, outros que precisarão. Você tem ideia, a gente tem hoje um quantitativo de profissionais médicos na lista aprovada quando a gente convocar todos os anestesistas, por exemplo. Então, não vai dar para mais nenhum outro hospital, né? Então, haverá, sim, necessidade de mais concurso. Então, a gente precisa Planejar. primeiro encerrar todos esses classificados que estão Então, nas vagas imediatas. Depois, entrar no cadastro de reserva. Encerrado o cadastro de reserva, com essa ampliação de unidades de serviço, haverá outro novo concurso, né, pela PB Saúde, que é a instituição hoje do Estado com capacidade de realizar um grande concurso e de gerir toda essa mão de obra, principalmente a mão de obra especializada. Então, tenho dúvida que após essa etapa haveremos de ter mais concurso. e aí vamos assim, caminhando aqui para a nossa conclusão, né, da nossa entrevista, agradecendo a Dr. Júnior pela presença, apesar da agenda dele ser super lotada, mas ele encontrou esse espaço para que a gente pudesse reafirmar mais uma vez o compromisso, né, do Sindicato dos Médicos com a categoria médica e tendo a PB Saúde, né, como um exemplo. E eu digo um exemplo porque eu lembro muito bem que naquela época, quando a PB Saúde foi criada ali em 2020, né, foi o compromisso do governador João Azevedo, ou seja, de acabar com aquela bagunça que existia, né, de empresas. E aí a gente não pode generalizar e dizer que toda OS é ruim, Isso. que toda, né, organização social só vem fraudar. Não é isso que a gente está dizendo. Mas naquele momento o que a gente tinha era uma bagunça, né, generalizada dentro dos hospitais que eram gerenciados pelas aquelas organizações sociais que estavam naquela época, né, administrando aqueles nossos hospitais. E doutor, me lembro muito bem quando o governador disse: ó, vou fazer uma fundação para que ela administre os hospitais da Secretaria Estadual de Saúde e que a gente tem técnicos suficientes, a gente tem pessoas capazes de fazer isso. E aí o exemplo está aí. Está dando certo, a PB Saúde está cumprindo a sua função e eu tenho certeza que, de uma forma planejada, com o pé no chão, a gente vai garantir, certo, que todos os trabalhadores da saúde possam ter esse salário de R$ 12.000 ou 12.500 para quem tem o RQE, né, no seu contra-cheque, tendo seu salário, sua tranquilidade, com todos os seus direitos garantidos. Então, doutor João, fica à vontade para fazer a mensagem final aí aos nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast, né, e com certeza é um agradecimento de todos os médicos que, apesar de toda a ansiedade, a gente querer começar rápido, mas felizmente encerramos o ACT. O ACT será assinado agora, primeiro, com a data do 1º de outubro, para que a gente possa garantir a todos os médicos e médicas do nosso estado, né, a tranquilidade. E mais do que isso, a atenção à saúde com qualidade para a população da Paraíba que tanto merece. Eu que agradeço, agradecer ao convite, agradecer
ao CIMED, à classe médica como um todo, que tem, de certa forma, nos ajudado, né, nessa revolução da saúde, a toda a classe da saúde também, os demais profissionais, porque evidentemente que a gente precisa de profissionais capacitados e, acima de tudo, profissionais bem intencionados. Esse concurso da PB Saúde ele vai proporcionar também a todo o Estado, né, ter mais profissionais efetivos. A gente defende que a porta de entrada do serviço público seja o concurso. Isso tem sido uma vertente desse governo. Esse governo tem defendido muito, o governador João Azevedo tem defendido muito o concurso como a porta de entrada. Evidentemente que há 34 unidades hospitalares, que isso, ao longo do tempo, a gente vai fazendo essa transformação. Como programas, assim, às vezes você não tem a viabilidade de fazer aquele concurso. Então, a contratualização com pessoas jurídicas é viável. Isso, o Sindicato dos Médicos não tem nada contra a questão de pessoas jurídicas. Muitas vezes até as pessoas até confundem a nossa posição, mas a gente não. A gente acha que de forma complementar é perfeitamente possível. Eu cito até o caso do Hospital Metropolitano, que já houve, em outros momentos, profissionais cirurgiões cardíacos, cirurgiões neurológicos, como concursados, mas que eles não conseguiam produzir na velocidade que o hospital hoje produz. Então, a gente triplicou a capacidade de produção do Metropolitano quando fechamos aí a contratação por pessoa jurídica, né? Então, isso permitiu uma capacidade maior dos profissionais de produzir e de realizar procedimentos. Então, a gente também defende de forma complementar, né, a contratação de pessoa jurídica, que tem sido, como eu disse, desde o Opera Paraíba, né, a grande revolução na capacidade de realizar procedimentos em grande quantidade. E agradecer o convite mais uma vez. Estaremos sempre à disposição, dizer do nosso compromisso com a saúde, nosso compromisso com os profissionais da saúde e, acima de tudo, eu como médico, nosso compromisso com a classe médica de estar buscando sempre a valorização e, acima de tudo, o reconhecimento da nossa classe. Muito obrigado. Gente, não deixa de nos seguir, né, no nosso podcast, no CIMED PB, aqui se fala de tudo. Marca a gente lá no YouTube, né, e nos encontramos no próximo episódio do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Um beijo no coração.